Oi, aqui quem fala é o Brasil. Tá passada? Sou um país colonizado, sendo assim miscigenado. Portanto, vários povos aqui existem. A diversidade linguística ela é muito grande. Então, fui procurar no dicionário o que significa diversidade linguística, é claro. É a existência e a convivência de línguas diferentes em um mesmo território. E sabe mais? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, há mais de 200 línguas faladas aqui no Brasil. Segundo o censo de IBGE 2010, 170 são faladas por povos indígenas. Isso é muita coisa. Tá, eu sei, você vai falar: "Ah, mas a língua mais falada no Brasil é o português". Sim, é o português. E sabe de uma coisa? É porque foi imposta aos povos originários, às pessoas escravizadas e também aos imigrantes. E o processo educativo teve muita influência sobre isso, porque ensinava as pessoas o português. E no tempo do Getúlio Vargas, até, ele tinha muito medo dos movimentos separatistas, então a escola teve muita influência em ensinar apenas o português. E por mais que ela seja mais falada, ela ainda tem especificidades e variações. O que é variação? Variações linguísticas são as formas diferentes de utilizar a língua de um mesmo país. E ela ocorre por causa de diversos fatores, como faixa etária, classe social, história, cultura, enfim, região. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre a variação linguística de cada região? Bom, vamos falar da região centro-oeste do Brasil. Ela é composta por Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Lá, a sua forma de falar, ela é um falar caipira. Isso vem por causa da ida dos bandeirantes do estado de São Paulo para lá, e eles eram da região interiorana. Por isso, eles tinham R retroflexo. Por isso, o centro-oeste fala com R retroflexo. O que é o R retroflexo? É o R da porta, portão, porteira. Diferente de nós, que falamos porta, marca. E também ali em Mato Grosso, em Cuiabá, há o dialeto cuiabano. Ele se dá também por causa da fala dos bandeirantes, que é a base indígena tupi, junto com o português colonizador, resultou no dialeto cuiabano. Por exemplo, ao falar peixe, eles falam peixe. Ao falar laranja, eles falam laranja. Infelizmente, esse dialeto está em desuso, porque as novas gerações não utilizam nos grandes centros, apenas no interior ali com os seus familiares. E como toda região faz os seus sotaques, suas gírias, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas gírias que tem lá no Centro-Oeste. Começando pelo Mato Grossense. Mato Grossense, ele não fala que vai tomar banho. Mato Grossense vai banhar. E quando você é idiota, fala uma coisa idiota, você tá sendo muito quarta-feira. Ele também não diz que ele tem umas coisas lá em casa. Ele diz, eu tenho uns trem lá em casa. E sabe quando você anda sem direção? É zanziar. Já o goiano, ele tem uma criança custosa em casa. Significa que ele tem uma criança que apronta. E quando eles têm dúvida, então, não ficam com dúvida, eles falam, ué, sou. E quando eles têm uma coisa muito boa, tipo, que eles querem te elogiar, eles falam, bom demais da conta. Agora, quando não tem condição isso que você tá me falando. Tem base. Agora, quando você dá rata, você sabe o que é dar rata? Dar rata é falar besteira. Já o brasiliense, ele racha o bico. Ele ri muito. E quando alguma coisa tá cabulosa, é como o bar. Tem várias situações, tem que ver o contexto. Cabuloso. Pode ser o tenso, o negócio tá cabuloso. Ou é muito legal. Pô, tá muito cabuloso seu cabelo, gostei muito. Quando a pessoa é muito esbarrada, ela é muito doida, muito louca, ela é esbarrada. E quando um evento miou, miou lá a festa, tá miada essa festa, ela deu errado. E é isso. O sotaque cearense. O dialeto da Costa Norte, por vezes chamado de dialeto cearense, por ser notoriamente descrito como o principal dialeto do estado do Ceará, é uma variante do português brasileiro falada no estado do Ceará e em parte do Piauí e do Maranhão. No Ceará, seu estado raiz conta com aproximadamente 8,5 milhões de falantes. Sua área geográfica abrange a maior parte do território cearense, incluindo as regiões metropolitanas de Fortaleza, Norte, Noroeste,
Jaguaribana e Sertões Cearenses. Além do estado de Ceará, o dialeto também é falado nas regiões Centro-Norte e Norte Piauiense, incluindo a capital Teresina, assim como na região norte do Maranhão, incluindo a capital São Luís, e na maior parte das regiões centro e leste maranhense, exceto Alto Mearim, Grajaú, Chapadas do Alto Itapecuru e Chapadas das Mangabeiras e Gerais das Balsas. Possui variações internas, principalmente na região metropolitana de Fortaleza e na região jaguaribana, na Grande Teresina e nas áreas norte, central e leste do Maranhão. Os cearenses têm gírias e expressões regionais que tornam o seu vocabulário único e divertido. Quem não é do estado de Ceará pode ficar perdido ao ver uma pariceira, rebola no mato ou abirobado. Para ajudar, falarei algumas palavras do dicionário cearense que reúne os significados e expressões populares do chamado cearenses. A primeira delas é afolosado, é o mesmo que frouxo. Alargado ou estragado. Vai uma frase aí. Minha blusa está afolosada de tão velha. Segundo, arrudear. Significa dar a volta por algo, fazer o contorno. Também pode ser usado para mandar alguém embora. Vai a frase aí. Está difícil passar por aí. Vou arrudear. Outra, bichinho. Forma de tratamento carinhosa, usado principalmente com crianças. Também é utilizado em outros estados do Nordeste. Vai a frase: por que seu filho não foi para a escola hoje? O bichinho ficou doente. E a última frase aqui, né, de impacto para você aí: só o buraco e a caatinga. Vamos entender o que é isso? Só o buraco é estar só o buraco e a caatinga é o mesmo que estar acabado, destruído. A frase: fui para a festa ontem e hoje acordei só o buraco e a caatinga. Esse é o ponto do dicionário CNC. Obrigado pela atenção. Tudo bem. Hoje eu vou falar da região sudeste do Brasil. Ela é composta por 4 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ela é a segunda região menor do país, mas tamanho não é documento, não é mesmo? Apesar de seu tamanho, é a região mais desenvolvida do país. Com 44% da população brasileira mora no sudeste do Brasil, viu só? Em situação demográfica, é composta de planície litorânea atlântica. Minas Gerais é o único estado dessa região que não possui litoral. A região sudeste começou a ser colonizada pelos portugueses no século XVI. A primeira vila, denominada São Vicente, foi fundada em 1532. Eu vou falar especificamente de Minas Gerais. Minas é conhecida pelo seu povo hospitaleiro, alegre, gentil e acolhedor que ele é pelos seus visitantes e seus vizinhos. Marca o patrimônio artístico e arquitetônico das cidades barrocas, a diversidade do artesanato, a religiosidade e a rica gastronomia. Os mineiros costumam abreviar palavras e omitir certas letras e sílabas. O você passa a ser você e para você passa a ser procê. Acontece a fusão de palavras e o corte de sílabas. Também podemos comparar a variação linguística do mineiro para o sertanejo. Claro que o mineiro tem seu jeitinho mineirês de falar. O dialeto mineiro apresenta as seguintes particularidades fonéticas: o ritmo fortemente acentual. As sílabas tônicas são mais longas que as átonas. Permutação de E em I e de O em U. Quando são vogais curtas, domingo passa a ser domingo. Esse jeitinho de falar típico, no entanto, pode ter tido diferentes influências. Elas vão desde os cativos africanos, passando pelos colonizadores portugueses e chegando até mesmo aos ingleses. Vou dar alguns exemplos. Será que você consegue adivinhar? O trem. O trem é um clássico do mineiro e de algumas regiões também. O trem bom.
Andar no passeio. É a mesma coisa assim que andar na calçada. Fiquei de butuca. É a mesma coisa do que ficar espiando. Arré do pé, menino. É a mesma coisa do que pedir pra alguém cair fora pra sair. Bobiça. Para de bobiça e vai estudar. É a mesma coisa do que bobagem ou fazer alguma coisa inútil. Cá de quê? É por qual motivo? Oncotô, onde eu estou. Oncovô, pra onde eu vou. Tiquim. Me dá um tiquinho dessa comida, isso. É usado como um pouquinho. E outro clássico é o uai. Uai só. Ele é usado como o bar gauchês. Ele serve também para qualquer coisa. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas antes eu gostaria de dizer uma coisa. Minas também é conhecido por seus pães de queijo. Se quiser, me chama que eu passo uma receita que veio de lá. É bom demais começo! Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje eu vou falar como foi o processo, como foi estruturado o sotaque gaúcho. Ok? Isso aqui, para isso acontecer, eu vou ter que falar rapidamente um pouco da história do Brasil, para a gente entender como é que formou o sotaque. Bom, lá no período da colonização, como a região sul a gente sabe, é composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como era distante da capital do Brasil, que na época era Salvador, a coroa portuguesa não deu muita atenção pra gente, não dava muita bola. Para depois, em compensação, no século XVI, a ocupação passou a ser em Santa Catarina, um dos nossos estados. Passando um pouco do tempo, no século XIX, eles estimularam a imigração estrangeira. Século XIX, pessoal, se eu não me engano, foi no período do Brasil Império. Bom, voltando. Imigração estrangeira, para tentar dar uma garantia do desenvolvimento econômico de várias partes do Brasil. E uma dessas partes, a região sul. Durante esse período, durante esse movimento, os principais estrangeiros que vieram para cá, a maioria deles foram europeus. E eles se dedicavam à prática de policultura, pequena propriedade, criação de animais. Policultura é a prática de cultivar e criar diversos tipos de plantas e animais no mesmo terreno, ok? Bom, ainda na imigração estrangeira, os alemães foram os pioneiros, tá? Na década de 1820, a grande parte da sua colonização foram em diversas áreas dos 3 estados sulistas. E logo depois deles vieram os italianos. E grande parte da moradia dos italianos foi no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. E por último, mas não menos importante, que é a cara, assim, do gauchês, são as gírias. O bah, que todo mundo usa e pode ser usado em qualquer momento. Mas bah, né? Bah... Bah... É assim, né? Dá sim pra ser usado em qualquer momento. É um coringa das palavras. O tri... O tri, o sinônimo de tri, basicamente, seria muito. Tá? Tri legal, muito legal. Ai, esse guri é muito feio. Tri feio. Tanto guri também, guri é mais costumeiro usar por aqui. Eu sou porto-alegrense. E eu tinha o costume de usar garoto e garota. E várias vezes me corrigiam. Não é garoto, é guri. Pare com isso. Enfim, a gente pega o costume, claro. O tchê, que é um pronome de tratamento. Tanto que tem até um grupo musical de bandinha, que é o Tchê Garotos. Aí o principal, assim, dos mais usados também, que é bem mais costumeiro usar aqui do que em outros lugares, é o capaz. Sempre que me agradecem, eu digo, capaz, capaz. São várias formas, várias expressões. E os demais sotaques da região sul, de Santa Catarina e de Paraná, eles puxam mais pro sotaque de Portugal, do português. Ou tiveram mais influência dos portugueses lá. E o gaúcho, o gauchês, é mais pelo espanhol, é um português espanhol, como dizem em Portunhol.
tá? Obrigada, esse foi um guia pequenininho, rápido do Gauchês.